boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência. Você dos Estados Unidos, Califórnia, Flórida e Arizona, New Jersey, São Paulo capital, Jundiaí, São Carlos, Feira de Santana na Bahia, Sergipe, Itabaiana, Arizona, Estados Unidos, Araranguá, Santa Catarina. Muito obrigada, um forte abraço e se você tiver dúvidas ou comentários sobre o programa, por favor, entre no site da rádio ou envie um WhatsApp para o 31 98308 5976. E hoje eu tenho o prazer de receber a Júlia Leão, uma contadora exemplar. Tudo que eu tenho de dúvida eu pergunto para ela. Júlia, muito obrigada por estar conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mara. Estou aqui à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do seu programa. Obrigada. Espero conseguir sanar aí as dúvidas. É, porque contador é dúvida de todo mundo, né, Ju? A gente acha que sabe quando vai ver, não, nossa, você sabe, né, que eu vivo fazendo perguntas, né? Eu queria te perguntar, que é uma pergunta que todo mundo faz, quem que é obrigado a ter contador? Olha, Mara, hoje, quem está obrigado a ter uma contabilidade são todas as empresas optantes pelo regime tributário simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Essas empresas, elas precisam ter contabilidade porque elas estão obrigadas aí a ter um balanço patrimonial, né? E quando nós falamos de balanço patrimonial, existe a obrigatoriedade da assinatura de um contador, de um responsável técnico, né? Pelo aquele lançamento, pela aquela informação. Tá, então, porque o que acontece? O MEI, ele não é obrigado a ter um contador, pelo que eu sei. Só que o que eu percebo, Júlia? Quando o microempreendedor vem falar comigo, ele muitas vezes não sabe qual é o KNAI dele, que é a razão, né? Explica para a gente o que é KNAI, por favor. KNAI é o Cadastro Nacional de Atividade. Então, por exemplo, eu vou abrir uma loja de roupas. Então, a atividade é venda, comércio, né? Venda de roupas. Essa é a atividade. E dentro da Receita Federal, essa nomenclatura, existe um código, né? É onde nós chamamos KNAI. Que cada KNAI é onde eu coloco, essa é a atividade da empresa. Isso para MEI, para todas as empresas existe a obrigatoriedade ali de ter um KNAI, que é onde eu informo a atividade. E tem alguns KNAIs que não podem ser MEI, certo? Exato. Via de regra, toda a atividade de profissionais regulamentados não podem ser MEI. Então, assim, quando você se perguntar, será que eu posso ser MEI? Sua profissão, essa atividade, ela é regulamentada? Se ela é regulamentada, não pode ser MEI, porque você responde a um conselho, você é um profissional regulamentado. Via de regra, assim, o MEI é aquele profissional que trabalharia de forma autônoma. Então, tipo, psicólogo não pode, Exato. fisioterapeuta não pode, né? Não pode. Podologia não pode. Médico não pode. Dentista. Por quê? Porque tem um conselho regional. Ou Exatamente. federal, não sei. Exatamente. Por exemplo, eu sou economista, eu não posso ser porque eu tenho o Conselho Regional de Economia. Como economista, não. Como economista, não. Agora, se eu resolver fazer um artesanato, aí eu posso ter uma empresa, porque não tem uma atividade regulamentada, é isso? Exatamente. Mas sabe quando que eu acho que é ruim o MEI não ter o contador? Primeiro, ocorrer algum erro na abertura da empresa, até pelo KNAI. Segundo, se esse MEI resolve ter um funcionário, Júlia, como fica isso? Porque tem exame admissional, demissional, como fica? Na verdade, assim, o MEI, houveram algumas mudanças, né? Quando a gente fala assim, o MEI não precisa ter contabilidade. Via de regra, o MEI ele não precisa apresentar balanço, né? Ele está desobrigado de apresentar, prestar informações ao fisco de algumas obrigatoriedades. Mas quando nós falamos que o MEI, ele admitiu um funcionário, aí ele precisa transmitir informação para o e-social, ele precisa ter o aviso,
o exame médico admissional, o PCMSO. Então, assim, existe uma série de regulamentações aí pela folha de pagamento que foram trazidas, inclusive, houveram algumas mudanças em 2023, em janeiro de 23, pelo E-Social. Então, nesse caso em específico, o MEI, orientamos que ele tenha uma contabilidade. A obrigatoriedade permanece não existindo, mesmo nesses casos, mas são pessoas que abrem empresa, contratam profissionais que muitas vezes não conhecem a legislação. Então, nesse caso, eles acabam que procurando, de fato, um apoio contábil para orientá-los nesse momento. Porque me preocupa muito esse MEI cometer um erro de cadastro ou de contratar um funcionário e depois, lá na frente, ele ter alguma multa, alguma penalidade, alguma coisa que fique muito caro para ele conseguir resolver, né? Isso é muito comum. Muito comum recebermos profissionais MEIs que descobriu que está com uma dívida imensa na prefeitura, porque na hora dele fazer o cadastro na prefeitura, abriu o MEI. Ok, abriu um MEI, só que aí tem a parte municipal. A parte municipal, ele precisa preparar o perfil dele. A prefeitura não sabe que ele é MEI, ela não tem conhecimento do regime tributário. Ele vai preparar a base, onde ele informa se a empresa dele é MEI do Simples Nacional, se a empresa dele é regime normal de tributação, e muitos acaba que só preenchendo as informações do CNPJ dele, mas esquece de colocar o regime de tributação. Aí, quando ele vai ver, ele emitiu várias notas e está sendo tributado. Isso é muito comum acontecer. Eu faria isso, que eu não saberia fazer, Júlia. É muito comum isso acontecer. Então, é por isso que eu digo, gente, procura um profissional especializado. É a mesma coisa, eu quero comer um pão de mel gostoso, eu vou comprar de alguém que faz um pão de mel gostoso. Não adianta me meter a fazer, entendeu? Porque isso pode te acarretar um problema grande lá na frente, né, Ju? Exatamente, você vai receber surpresas aí indesejadas. Exatamente. Vai te dar uma dor de cabeça. Pessoal, tem dúvida sobre qualquer outro assunto relacionado à contabilidade, contador, MEI? Manda para a gente, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de São Bento do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, New Jersey, uma outra localidade, Cícero Dantas, na Bahia, Santo André, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás, Belém, Pará, Curitiba, muito obrigada por estarem conosco. E, Júlia, seu assunto chama a atenção do pessoal, né? Já temos algumas perguntas. Antes disso, eu quero dizer que são 12 horas e 18 minutos, e aqui em São Paulo está um dia lindo, mas está frio, né, Ju? Olha isso. Você está toda agasalhada. Tá muito gelado. O Bruno, de Brave, Rio de Janeiro, ele fala assim: eu abri um MEI, esqueci que tinha aberto em 2016. Agora eu estou tendo que pagar multas e fiz parcelamento do débito. Abri pela propaganda e pensei que não tivesse movimentando, não teria problema. E aí, Ju? Isso é muito comum. As pessoas abrem, né? Esquece que abriu, acha que essa pendência vai caducar, ou simplesmente acha que por ter aberto e não movimentado, que não tem nenhum valor a pagar. Gente, ilusão, tá? Abriu o MEI, o que eu oriento? Não vai utilizar esse CNPJ? Faça um encerramento. A praticidade de você abrir e encerrar o MEI hoje é muito prática, é muito rápido. Então, assim, não vou usar o MEI, encerra. Encerra porque ele vai te gerar pendências. Quando a gente abre um MEI, ele serve para te auxiliar, principalmente no que se refere à contribuição previdenciária. Então, aquela pendência, esse valor que você paga, é o pagamento da contribuição previdenciária, isso não caduca, tá? E vai, como o Bruno mencionou, isso vai para a dívida, pode inclusive ir para a dívida ativa, entrar em penhoras, enfim, mas realmente isso é muito comum acontecer entre os profissionais MEIs. E mesmo que tiver uma dívida, né, Júlia, pode encerrar o MEI
e parcelar aquela dívida, pelo menos estanca novas cobranças, né? Perfeito, perfeito. Né? Você pode fazer o encerramento, faz o parcelamento, faz o encerramento, porque senão você vai pagar o MEI do mês e o parcelamento anterior, né? Então a não faz muito dívida nunca sentido. vai acabar, né? Exato, não faz muito sentido se você não estava utilizando. Bruno, obrigada pelo comentário, foi super pertinente, que muita gente faz isso, tá? Érica de São Paulo. Obrigada, Érica, pela pergunta. Procurei um contador, ele falou que eu fui excluída do Simples Nacional e que agora não posso voltar e estou obrigada a ter contador mesmo sem movimento, se eu não cancelar. Ficou assim, eu não sei se a questão seria o Simples Nacional mesmo ou seria o MEI. Porque, realmente, se você for excluída do Simples Nacional, você não consegue voltar no decorrer do ano. Você só é possível voltar a ser MEI desde que você não possua pendências junto à Receita todo mês de janeiro de cada ano. Agora, se a exclusão foi do MEI, né, você foi excluída do MEI, agora está no Simples Nacional, ou devido a pendências, você foi excluída direto para o lucro presumido, que é um outro regime tributário, aí precisa fazer a regularização, e, de fato, só é possível voltar a qualquer regime no mês de janeiro. No mês de janeiro, né? Isso mesmo. Tá, então, se eu quiser mudar de regime tributário agora, eu não posso, vai ser só em janeiro. Só em janeiro. É possível, por exemplo, eu tenho um MEI, tá? Então, hoje eu tenho um MEI, o MEI está movimentando, porém, eu observei que o meu faturamento está atingindo ali o limite anual, que é de 81 mil. Então, eu atingi, estou ali em 75 mil, sei que eu vou estourar os 81, né? Que vai ultrapassar a minha receita. O que eu faço? Eu entro na Receita Federal e faço desenquadramento. Eu vou para o Simples Nacional ou para um outro regime tributário mais viável. Aí, nesse caso, é possível. Júlia, fui para o Simples Nacional, mas a minha receita está baixa. Será que eu posso um dia voltar a ser MEI utilizando o mesmo CNPJ? Pode. Pode. No mês de janeiro, você pode novamente fazer a opção para retroagir para o MEI. Legal. André, antes disso, eu quero contar uma coisa para vocês. Me convidaram para participar de um programa na TV Aparecida. Eu vou gravar hoje, estou super feliz. E quando for para o ar, eu aviso vocês. O assunto é muito legal. É finanças e psicologia. O que o comportamento afeta nas nossas finanças? Mas eu aviso vocês no Instagram, tá? Fiquei super feliz. Vamos lá. André, o André, ele não contou para a gente de onde ele é, tá? Mas ele disse assim: não consigo cancelar o meu MEI porque eu não tenho GOV que precisa, só tenho esse GOV mais baixo. Diz o contador que precisa para encerrar e abrir. O que eu entendi é que para encerrar, ele tem que ter o GOV ouro ou prata, né? Isso mesmo. Mas isso não é fácil ele fazer, né? É fácil ele resolver. Ele consegue entrar com a senha dele Gov pelo aplicativo e aumentar ali, aumentar o nível da conta dele. Se ele não conseguir pelo nível da conta ali, ele consegue fazer pelo banco. Então, ele pode ir até o banco e fazer isso pelo banco. Não conseguir nenhuma das opções. Aí, nesse caso, a gente sugere que adquira um certificado digital, pessoa física, nesse início somente para fazer o encerramento do MEI, mas é muito importante que faça, né, esse upgrade na senha do Gov, porque a senha do Gov hoje, gente, é algo que não pode mais esquecer. Ela vai ser utilizada para você se aposentar, para você pleitear algum benefício junto à Previdência, para você, inclusive, acessar aplicativos da Receita, aplicativos de vacina, aplicativos do Detran, enfim, todo... CNH digital, tudo. A minha todo mundo precisa do Gov nível ouro, né? Porque é prata, ouro. E é muito fácil, é só entrar lá e pedir, né? Então, assim, o que impacta nisso? Olha, se o seu documento, né, você não fez reconhecimento facial, isso impacta. Então, assim, Júlia, mas será que eu consigo? Se não tem nenhum documento com, né, reconhecimento facial, já providencia o título, CNH, um RG, enfim, mas precisa ter esse reconhecimento facial.
E se ele não encerrar o MEI, vai continuar gerando dívida lá para ele. Exatamente. De grão em grão, a galinha enche o papo. Vai ser R$ 70 por mês, mais ou menos. Fora que você pode entrar na dívida ativa. O governo não tem feito isso, né, Júlia? Mas pode pedir busca de bens lá na frente. Pode sim. É que, na verdade, não chega a esse extremo. Normalmente, o MEI, ele procura antes, né? Mas, assim, fica por uns 5 anos, né, esse débito em aberto, depois vai para a dívida ativa. Quando vai para a dívida ativa, ali trabalha, tem diversas instâncias ali dentro da dívida ativa. A última delas que entra a penhora de bens, né? Existem até projetos de leis ali que fala que vai bloquear viagens internacionais, CNH, CPF, enfim, mas são projetos que ainda estão no papel. A melhor coisa vai lá, faz a senha Gov, ou vai no banco, estanca isso para você não ter mais problema lá na frente, tá? Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Mandem os seus comentários e dúvidas que a Júlia vai responder. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Ibirité, Minas Gerais, Santos, São Paulo, Índia, Mumbai, Tangará da Serra, Mato Grosso, Manga, Minas Gerais. Muito obrigada por estarem conosco. E se tiverem alguma dúvida ou comentário, por favor, mande no site ou no WhatsApp da rádio. Para quem ainda não me segue, meu Instagram é @Mara Descomplica. Tem muita dica sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. E o Instagram da Júlia é qual, Júlia? É Juliana R. Leão, ponto Leão. Juliana R. Leão. Quem quiser seguir, pegar alguma dica, tá lá. Você já está com o blog, Ju? Ainda não, Mara. É um projeto. É um projeto que requer um tempo aí, que ultimamente a minha agenda está... Ser mãe, empreendedora, contadora, esposa, palestrante. Não tem tempo, né, Ju? As mulheres hoje estão trabalhando por 20, não? Exatamente, falou tudo. É isso. O que eu queria te perguntar, que é uma dúvida minha mesmo. Como eu sei se eu sou MEI, se eu sou ME, se eu sou empresa individual, e aí eu não sei se eu sou simples nacional, lucro presumido, faço uma confusão com isso? É assim, para você consultar a empresa, se ela está no MEI ou no Simples Nacional, a Receita ela disponibiliza lá no site, né, no portal do Simples Nacional, a consulta para que você informe seu CNPJ, ela te fala se essa empresa, em algum momento, ela foi MEI, se ela está no Simples Nacional. Então, você consegue ter a visibilidade das duas opções. Quando nós falamos assim, Júlia, ela não está no Simples Nacional, ela está no lucro presumido ou lucro real? Aí, nesse caso, para que nós tenhamos acesso a essas informações, nós precisaremos ir mais a fundo. Aí, para a gente verificar o regime tributário quando não está no Simples Nacional, que é um passo a mais, né, do MEI, a gente precisa do certificado digital para verificar as declarações que foram transmitidas e os últimos impostos pagos. Tá, então eu posso ser microempreendedor, não ser MEI, que tem um faturamento acima de 81 mil, e posso ser Simples Nacional, e posso ser outro regime de tributação. Na verdade, é assim, você pode ser o microempreendedor, o MEI, né, até 81, você pode ser Simples Nacional após esse regime tributário. O Simples Nacional, até uma receita de 4 milhões e 800, você consegue se manter no Simples Nacional. Tá. O Simples Nacional ele é distribuído ali em tabelas. Tem tabela de prestação de serviço, né? Essas tabelas elas trazem alíquotas. Que vai aumentando de acordo com o faturamento. Exato. Então, tem de serviço, de comércio, de indústria, de construção civil, enfim. Enfim, não dá para não ter contador. Não dá. É possível a gente saber tudo isso.
Eu falo, eu sou o mal necessário. Eu sou o mal necessário. Porque assim, olha, e eu que trabalhei em banco a vida toda, sempre convivi com esse tipo de coisa. Mas é muito detalhe e muda, né, Júlia? Muda muito, a legislação muda bastante, né? Assim, inclusive hoje, né, está ocorrendo a votação lá em Brasília para a reforma tributária e vem mais mudanças. Então, assim, hoje você está numa legislação, amanhã muda, então, né, é importante você ter uma contabilidade que te dê essa orientação. Por quê? Mesmo que você, eu sei como que funciona hoje, mas as coisas mudam, então, para que você tenha a responsabilidade, isso como profissional MEI, né, para que você acompanhe aí a mudança na legislação, você precisa, né, ali diariamente acompanhando. Agora, se você tem uma contabilidade, ele faz isso para você. Então, diariamente, ele te mantém informado das mudanças. Essa é a votação que está tendo hoje. Pelo pouco que eu vi, parece que vai ficar menos difícil. Não? Não. Porque é um imposto só, eu achei que seria mais fácil. A gente está falando de um país onde a gente tem milhares e milhares de produtos, códigos, não dá para ser uma alíquota só, infelizmente, né? Infelizmente. Mas existe aí uma falsa ilusão, né? Foi colocado dessa forma, essa falsa ilusão para as pessoas, e eu vejo muitas pessoas falando assim, Júlia, mas isso é ótimo, reforma tributária. Sim, nós precisamos, inclusive, mas assim, nós precisamos de uma forma justa. Eles estão colocando nessa PEC que tirar a majoração de alíquota de ISS, Imposto sobre Serviço. Hoje a gente tem um mínimo de 2 é uma majoração de 5. Quem que alimenta nosso país? Serviço. Serviço. As indústrias, infelizmente, elas estão saindo do país, a indústria, né, ela tem ali um poder aquisitivo para pleitear junto aos municípios qual concede mais benefícios, e a parte de serviço é o que alimenta o país, e se isso começar, né, a pegar a parte de serviço na tributação, a gente sofre as consequências, infelizmente. Entendi. Vamos esperar ver o que aprova, né? Eu ia te perguntar, eu acho que já acabaram todos os prazos para entrega de imposto de renda física e jurídica, mas eu ainda posso declarar? Pode. Declaração de pessoa física, você pode declarar a qualquer momento. Inclusive, é muito comum eu fazer declaração no decorrer do ano, porque o CPF foi bloqueado, descobriu isso depois. É muito comum. A diferença é que, quando você faz a declaração de imposto de renda pessoa física fora do prazo, você paga uma multa de R$ 165, que é o valor atual, né? Então, você paga a multa, depois de 5 dias, se o seu CPF está bloqueado, depois de 5 dias ele é liberado, mas existe multa. Tá. E qual seria a sua dica para nos planejarmos para não acontecer a mesma coisa em 2024? Não ligar no último dia de declaração para a Júlia e falar, Júlia, estou mandando a documentação para entregar meu imposto de renda. É assim, a declaração de imposto de renda da pessoa física, a data, gente, se colocar na agenda entre 1º de março até o último dia de abril. Esse é o prazo anual, desde sempre, é sempre essa data, exceto se houver aí prorrogação, mas a prorrogação sempre inicia no mês de março. Coloca na sua agenda lá, todo ano, né, mês de março, já separa as documentações para o imposto de renda e encaminha para o contador, porque é muito comum contador, nesse período de imposto de renda, sofre bastante, porque a gente recebe nos 45 minutos do segundo tempo, e não, muitas vezes, não é que nós, contadores, e eu falo isso também pelos meus companheiros contadores, e muitas vezes a gente declina, fala, olha, infelizmente eu não vou poder transmitir a sua declaração. Aí, não é que o contador não quer fazer, chega um momento em que a Receita Federal, a gente depende de sistema, Receita Federal começa a travar, e é uma responsabilidade muito grande a gente pegar a declaração do cliente e não conseguir concluir. Ele contou que eu fosse dar conta dessa demanda. Então, só é possível, né? Cada contador, né, sabe o momento de parar, mas não deixa para a última hora, porque a gente depende de sistema, infelizmente. Eu faço assim, quando chega lá pelo dia 10 de fevereiro, eu já pego todos os informes, abro uma pastinha no meu computador,
guardo tudo, aí no dia 1 eu já falo para o contador, pode enviar para a Receita, no dia 1, porque eu quero receber logo. Eu já recebi a minha restituição, porque eu entreguei no dia 15 de março, que abriu dia 7, né? É uma dica importante também, assim, quando você entrega no primeiro lote, ali na primeira semana, você já recebe no primeiro lote. Júlia, mas eu não tenho a receber, não é? O meu é meramente informativo, é só receita isenta, ou está dentro dos 28.559, não vou pagar. Mesmo assim, a gente tem um período de analisar se está na malha, se não está na malha. Hoje eu entrego uma declaração, é rápido o retorno da Receita Federal, se está com pendência, se não está com pendência. Então, se você faz isso durante um período, tem tempo ali para a gente fazer as correções necessárias e não prejudicar a restituição, né? Vou trazer mais um problema, né? Exatamente. Pessoal, vamos para um breve intervalo, voltamos já já, @Mara Descomplica. Olá, obrigada a você de Palhoça, Santa Catarina, União da Vitória, Paraná, São Luís, Maranhão, muito obrigada por estarem aqui conosco, é um prazer. E eu quero finalizar o programa, neste último bloco, perguntando para a Júlia, como que um contador consegue, que afinal é o título do programa, né, ajudar os empresários, além dos números? Isso é muito importante, né? Às vezes eu ouço algumas empresas falando, eu pago uma contabilidade, mas eu não sei o porquê, né? E contador, gente, eu falo, é o médico da sua empresa. Se você pensar assim, o médico, você vai ao médico cuidar da sua saúde física. O contador, ele cuida da saúde jurídica, ou seja, a saúde da sua empresa. De que forma o seu contador pode te ajudar? Hoje, um contador, ele está muito no formato de consultor, né? A apresentação das informações que você encaminha para a sua contabilidade, o contador ele está ali para te ajudar na tomada de decisões. Então, vou fazer um crédito, vou comprar, vou gastar, enfim, qualquer decisão que você vá tomar dentro da sua empresa, você tem um documento que o contador te libera, que é o demonstrativo de resultado. Então, é importante você acompanhar esse documento, é importante você encaminhar essas informações para a sua contabilidade. Qualquer tomada de decisões que você vai fazer com relação à sua empresa, contate o seu contador, que ele está ali, sim, para te ajudar, também como consultor, nas melhores tomadas de decisões. Então, o contador não é só aquela imagem do guarda-livro que você tinha antigamente. Hoje, o contador, ele é um consultor que está ali para te ajudar, para que você tome as melhores decisões. Por exemplo, você vai vender um imóvel, aí você vende lá o imóvel por 300 mil. Se você comprar outro até 6 meses, você está isento de pagar um imposto. Coisa que muita gente não sabe, né? Aí fica com o dinheiro guardado, aí passa 10 meses, vou comprar outro imóvel. Dançou, já tem que pagar o ganho de capital, né, Ju? Exatamente. Ou situações como, por exemplo, Júlia, é comum, né? Júlia, eu comprei uma máquina aqui para minha empresa. Ok, qual o valor da máquina? 500 mil, mas eu comprei no meu CPF, tá? Oi, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, assim, somos sempre acionados, né, posterior à decisão. E, na verdade, nós deveríamos ser acionados antes da tomada de decisão. Por quê? Para que ele possa, né, para que a gente possa te orientar quais os melhores caminhos. Vou vender um imóvel, como a Mara falou, se você vai vender esse imóvel, certo, você vai comprar outro imóvel, porque se você for comprar outro imóvel em seguida, você não paga imposto, ou vai fazer a venda, qual que é o valor de negociação? Será que esse valor, né, você deu entrada no imóvel de 300, você vai vender a 700, essa negociação, será que a gente não consegue trabalhar ali na negociação, você vai pagar imposto, você fez alguma valorização desse patrimônio, né? Então, toda decisão que você for tomar, é importante que conversar com seu contador antecipadamente. Antes, pegue orientações, porque é muito detalhe. Às vezes você acaba gastando um dinheiro
que talvez não precisasse se tivesse sido melhor orientado, né, Júlia? Exatamente, exatamente. Então, não tome nenhuma decisão física ou jurídica, principalmente da empresa, como a Júlia comentou. Vai comprar uma máquina e compra na pessoa física? Não, a máquina é da empresa, gente. A empresa precisa de ter isso no patrimônio dela, né, Júlia? Exatamente, ou não só isso, vou contratar um funcionário, contratei um funcionário, ele já está trabalhando, não pode, não Deus pode, me livre. né? Então, assim, é importante esse diálogo ocorrer, que seja constantemente, né? Às vezes o cliente, ele fala, eu tenho uma contabilidade, eu não tenho muito contato. É importante que você tenha esse contato, né? Precisa estar no dia a dia, e essa questão de funcionário, a gente tem muito isso no Brasil, né? A pessoa começa a trabalhar e depois vai ver o registro. Não, faz isso antes. Exatamente. Aí você tem, o funcionário já, às vezes acontece, viu? É muito comum. Contabilidade descobrir que tem um funcionário trabalhando há um mês. Aí a gente questiona a empresa, ele fala, mas eu estava fazendo uma experiência. Isso. Aí, assim, se a gente for levantar a legislação a fundo, você tem 3 meses de experiência já, né? Dentro da legalidade, sem que te ocasione problemas futuros com a legislação previdenciária. Exatamente. E é assim, né, pessoal, que está ouvindo a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando que vai ter assunto, né, Júlia? Exatamente, é muito extenso. Então, regra, vai fazer alguma coisa, converse com o seu contador, né? Esse é o recado, né, Júlia? Isso mesmo, não espere tomar a decisão errada. É melhor você falar antes, né? Ser orientado antes, que você vai ter tempo de analisar as melhores opções, a ter que chamar um contador juntamente com um advogado para corrigir exatamente, uma falta de comunicação ou uma tomada de decisão errônea. É verdade. Júlia, eu quero agradecer muito, foi super esclarecedor. Quero você mais aqui com a gente. Pode contar comigo, eu que agradeço a todos aí pelas perguntas, e eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, Júlia. Gente, obrigada. Até semana que vem, todas as terças, às 12 horas. Obrigada, @Mara Descomplica.